Nós estamos no ano da plenitude de Deus. O Senhor tem nos dado essa palavra, o Senhor nos entregou essa palavra nesse ano. E nós entendemos que esse é um tempo muito especial do Senhor sobre as nossas vidas. Quando a gente fala de plenitude, é até difícil definir, porque é algo tão intenso, irmãos, tão completo, de Deus para as nossas vidas. E esse é o desejo do coração do Senhor, que nós possamos viver isso, não alguns momentos, mas que nós sejamos plenos em todo o tempo, que nós possamos viver essa plenitude do Senhor todos os dias das nossas vidas, amém? E uma das coisas que nós temos aprendido nesses dias, e nós estamos falando nesses dias, é acerca do Espírito Santo de Deus, porque para que a gente viva a plenitude de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito. E a semana passada nós falávamos sobre isso, sobre sermos cheios do Espírito, e cheios do Espírito todos os dias, Ser cheio do Espírito não é alguns momentos da vida, mas é todos os dias. Ser cheio do Espírito não é como você tomar copos de água e olha, agora eu estou cheio e amanhã eu não estou mais. Mas ser cheio do Espírito é você estar mergulhado todos os dias na presença do Senhor, amém? E o Senhor tem falado conosco acerca disso. Eu quero seguir nessa noite falando sobre o Espírito Santo. E o tema da mensagem de hoje é ativando o Espírito Santo, amém? Ativando o Espírito Santo. Talvez você ache estranho esse tema, porque não é simplesmente como apertar um botão e ativar alguma coisa. Mas eu quero que você entenda algumas coisas tão simples, irmãos, tão simples que às vezes nós não conseguimos viver essa plenitude, essa intensidade do Senhor, porque da mesma forma que eu disse que existe uma complexidade, até mesmo em se explicar isso, mas existe uma simplicidade tão grande em tudo isso, nas coisas de Deus. Eu entendo Deus como um Deus tão simples, um Deus que zela pelas nossas vidas, e de uma maneira tão simples e tão intensa ao mesmo tempo. Então, eu quero que você aprenda verdades comigo nessa noite, de uma forma prática, de uma forma simples. E o texto básico que eu quero usar, é um texto que a gente tem usado bastante nesses dias, que é de Efésios capítulo 5, e o versículo 18. Irmãos, é água isso aqui, viu? Desde outro dia que estou para falar isso, né? Mas é água, irmãos, de verdade. Amém? Melhor explicar, né, irmãos? Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, amém? Enchei-vos do Espírito, amém? É tão intenso essa necessidade, isso que Deus estabelece sobre nós, irmãos, de nós caminharmos debaixo da presença do Senhor. E a gente vê isso em toda a Bíblia, e como Deus sempre cuidou disso, para que nós, como igreja de Cristo, nós caminhássemos na presença do Senhor. A semana passada até usei como exemplo o texto lá de Moisés, acho que Êxodo capítulo 23, e a Bíblia diz que Moisés estava ali no monte já há 40 dias buscando o Senhor, e ali a presença do Senhor era tão intensa. A Bíblia diz que a sarça ardia, mas ela não se consumia, e essa era a presença de Deus tão intensa, porque existe uma necessidade, irmãos, sempre existiu uma necessidade de nós, como seres humanos tão falhos e limitados que somos, sermos completos, sermos cheios da presença do Senhor. Nós não, a igreja do Senhor, ela não se movimenta, irmãos, somente por questões lógicas, mas principalmente no sobrenatural de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos intensamente nos mover naquilo que é sobrenatural. E a Bíblia diz que Moisés estava ali buscando ao Senhor, e ele estava cheio da presença de Deus. Algumas coisas que eu comecei a lembrar
em momentos diferentes na Bíblia essa semana. E ele desce por quê? Porque Deus fala para ele: olha, desce lá porque o povo se corrompeu e o povo está adorando um bezerro de ouro ali. E daí toda essa história que você já conhece, eu não quero narrar nessa noite, mas Moisés desce ali, irado, irmãos, ele quebra as tábuas da lei, ele convoca aqueles que são pelo Senhor. A Bíblia diz que 3.000 levitas ali sacam suas espadas, e as pessoas ou melhor, os levitas sacam suas espadas, e 3.000 pessoas foram mortas naquele momento, irmãos. Mas existia um diferencial na vida de Moisés, queridos, porque a Bíblia diz que todos os dias, eu estou repetindo uma fala que eu fiz a semana passada, todos os dias o povo olhava para ele e via ele entrar na tenda da congregação, buscar o Senhor, amém? Todos os dias, e a Bíblia diz que vinha uma nuvem e se estabelecia sobre aquele lugar, e o Senhor ali falava com Moisés, amém? Esse é o diferencial, irmãos. Não eram alguns momentos, mas todos os dias. E eu estou te dizendo isso porque eu quero que você entenda que esse cuidado para que a presença do Senhor estivesse com o seu povo sempre aconteceu, irmãos. Quando Jesus vem para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão aqui na terra, irmãos, ele vem e a Bíblia mostra de forma clara. Então ali Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele, irmãos, e Jesus, sem dúvida nenhuma, era um homem cheio do Espírito Santo, amém? Mesmo na sua dualidade, sendo 100%, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, mas ele se movimentava pelo Espírito Santo, em todo momento ali, cheio da presença do Senhor, amém? Que ele está comigo aqui. Aí quando Jesus morre, irmãos, quando Jesus cumpre o seu propósito, e vai para a cruz, e ali ele é crucificado, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita, irmãos. E o que ele fala ali para as pessoas, para os seus discípulos? Olha, eu vou até o Pai, eu vou estar com o Pai, mas eu vos deixo o meu Espírito, amém? O Consolador, aquele que vai estar com vocês por todos os dias, irmãos. E assim acontece, Jesus vai, então o Espírito Santo permanece com as nossas vidas. É óbvio que todo mundo estava amedrontado, é óbvio que os discípulos estavam amedrontados, e a ordem de Jesus era para que eles permanecessem em Jerusalém, até que eles fossem cheios, completos. Diga comigo, completo. Diga para o seu irmão agora, completo. É assim que você tem que estar. Até que eles fossem cheios, irmãos, completos, até que aquilo estivesse ativado, aquilo que eles haviam recebido do Senhor, mas estivesse ativado na vida deles. E ali, irmãos, eles buscam o Senhor e eles se tornam, essa ativação do Espírito vem sobre eles, e eles vão, sinais, prodígios, maravilhas, as pessoas se convertiam, irmãos, a igreja nasce debaixo desse poder intenso do Espírito Santo de Deus, amém? Então entenda, que essa ordem expressa, esse texto que nós lemos do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, irmãos, é uma ordem expressa. O verbo está no imperativo, ele está dizendo enchei-vos. Ele não está pedindo, olha, você precisa, por favor, seja cheio, mas ele está dizendo, olha, enchei-vos, seja cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, eu quero que você entenda uma verdade espiritual nessa noite, porque a gente precisa desmistificar algumas coisas. O Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas, amém? Quantos aqui receberam Jesus como Senhor e Salvador? Mas nós precisamos ser cheios do Espírito. O Espírito está sobre as nossas vidas, mas nós precisamos ser cheios do Espírito. Existe uma confusão muitas vezes ao redor dessa expressão, enchei-vos do Espírito. Mas eu quero que você entenda nessa noite, porque o pensamento das pessoas, irmãos, é assim, olha, eu vou me enchendo com porções. É como você tomar copos de água. Você dá um gole, aproveitar para matar a sede, e você vai saciando a sua sede, você vai saciando a sua sede.
E o grande problema da igreja é nós nos conformarmos que a gente vai assim, em pequenas porções. Mas eu quero que você entenda o seguinte, a gente não vai se enchendo em porções. O Espírito Santo não vem 10% hoje na tua vida, amanhã 20, 30, 40, 50, quando o Espírito Santo vem, ele nos enche completamente, irmãos, sabe, isso é ser pleno, nós somos completamente cheios, não é diferente de nós recebemos uma porção diferenciada, mas nós precisamos estar mergulhados e cheios do Espírito Santo o tempo todo. Então quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, então nós somos completos, nós somos cheios, não são questões de pequenas porções que vão vindo, irmãos, porque senão tem pessoas que vão viver isso a vida toda, de gole em gole, e nunca vão alcançar essa plenitude de Deus. Então o Espírito Santo vem e ele enche totalmente a sua vida. Permita que o Espírito Santo venha sobre a tua vida nessa noite, e que você seja pleno, cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida, amém? Deus quer ativar isso na tua vida, aleluia. Nós vamos terminar essa reunião daqui a pouco orando, ministrando as pessoas, e eu creio que o Espírito Santo vai ser ativado de uma forma abundante sobre a tua vida, mas não é para que você receba hoje, e para que amanhã, quando você sair dessa porta para fora, não exista mais nada dentro de você esteja vazio novamente, porque a plenitude de Deus, ela vem para completar a sua vida, amém, queridos? Então, ou eu estou cheio do Espírito, ou eu não estou cheio do Espírito, irmãos. Nós temos que entender isso, ou nós somos pessoas cheias do Espírito, ou somos vazios. Eu estava dizendo aqui que para nós sermos plenos, eu disse na palavra profética, lembra disso? Para nós recebermos a plenitude de Deus, ou nós eliminamos a nossa, para que a dele venha, ou não vem, irmãos, ou não vem só 10%, ou não vem só 50%, com Deus é assim, irmãos, é tudo, o Espírito Santo se move dessa maneira, é tudo, ou eu permito que ele venha, que ele se mova e enche a minha vida, ou eu nunca vou ser cheio da sua presença, amém, queridos? Amém? Está comigo aqui, irmãos? Aí a palavra enchei-vos, nós lemos o texto, enchei-vos do Espírito Santo, no original, irmãos, no grego, a palavra enchei-vos, ela quer dizer plerô, e plerô, irmãos, é a mesma coisa que cumprido, que completo, que completado. Plerô é isso. Então quando Paulo está falando enchei-vos do Espírito, ele está falando, olha, plerô, completo, totalmente cheio. Você está entendendo? Não são porçãozinhas, mas é totalmente cheio, é transbordando. O apóstolo João escreve assim, ó: subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Plerô, não está cumprido. Jesus está falando sobre a festa dos tabernáculos. Se você ler o contexto ali, você vai ver isso. Ele está falando sobre a festa dos tabernáculos. João 12:38, ele diz assim: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor, plerô, para que se cumprisse. Entenda isso. Então tá, irmãos, tá lá, já tinha sido, mas precisava se ativar, irmãos, precisava se ativar. Jesus era cheio do Espírito Santo, sim, mas isso precisava se completar, irmãos. O Espírito Santo está sobre a tua vida, e ele precisa ser ativado na sua vida hoje. E entenda uma coisa, você está começando o ano, e essa ativação ela não pode ser em pequenas porções, irmãos, ela tem que vir, porque quando nós clamamos o Espírito Santo, ele vem, irmãos, e ele vem num todo, amém? Ele vem nos enchendo, ele vem como fogo, ele vem como água, ele vem como ele quer vir, mas ele vem sobre as nossas vidas de fato, amém? Ele vem sobre as nossas vidas. Nós vivemos tempos que ou a igreja do Senhor, ela é completa,
ou ela é cheia do Espírito totalmente, irmãos, ou nós não vamos resistir os dias maus. Entenda que quando nós falamos de se encher do Espírito Santo nos dias de hoje, é uma questão de sobrevivência, irmãos. As pessoas só são transformadas dessa maneira. Não existe um evangelho que mude as pessoas, se as pessoas não forem cheias do Espírito, se elas não forem cheias da presença de Deus. Quer um exemplo prático disso? Quando você pega aquelas pastilhas efervescentes lá, sabe, vitamina C, que você joga dentro de um copo d'água, irmãos, aquilo lá, ela não vai dissolver uma parte, ela vai se dissolver por inteiro, e ela vai se misturar com aquela água, e você não vai ver mais aquela pastilha. Assim é o que o Senhor quer que nós estejamos vivendo. Assim é o Espírito Santo, Ele entra nas nossas vidas, Ele vem sobre as nossas vidas, Ele completa as nossas vidas, sabe, irmãos, e não dá para parar, e não dá para ser uma parte, Ele vai se fundir totalmente, não dá para ser assim, um pouquinho, Ele vem, irmãos, e Ele destrói as estruturas humanas, para implantar o reino de Deus, a presença do Senhor em nossas vidas, amém? Deixa eu te falar uma coisa, talvez seja difícil pela lógica humana compreender isso, mas compreenda pelo Espírito. Deixe que o Senhor, permita que o Senhor desestruture todas as coisas, para que a presença do Senhor seja completa na tua vida, amém? Amém? Você crê nisso, irmãos? Dê um aplauso ao Senhor, diga: eu creio, Senhor. E aí quando aquela pastilha ela vem, ela se dilui, você toma aquela vitamina, é óbvio que aquilo vai desencadear alguns processos, né, químicos na sua vida. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, irmãos, não é diferente disso, porque Paulo fala sobre isso no texto que nós lemos, capítulo 5, verso 18, e se você continuar lendo o texto, né, o problema é que a gente lê que é conveniente para nós, a gente para ali, irmãos, mas se você continuar lendo o texto, você vai ver claro isso, que na sequência Paulo ele começa a falar como é que é isso, quando o Espírito Santo vem na minha vida, e aí ele vai falando, irmãos, um texto aí que a gente usa até para falar nos casamentos, né, mas ele começa falando para ser cheio do Espírito, mas depois ele vai falando o quê? Maridos, ame a sua mulher. Você percebe quando o Espírito Santo vem, é muito mais que um movimento, irmãos, é muito mais que um momento, que um êxtase, mas quando o Espírito Santo vem, olha, o amor, aquilo que estava morto, se apagando na sua vida, Ele vem e reacende isso na tua vida, amém? Então ele começa a dizer: maridos, amem a sua mulher, aleluia, reacenda isso, porque o poder do Espírito Santo começa a mudar tudo isso. E depois ele diz assim: olha, esposas, submetam-se aos seus maridos. Submetam-se a quê? Abaixar a cabeça, ouvir, ficar quieto. Não é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando. Submetam-se o quê? A cumprir o propósito pelo qual Deus separou vocês. E qual é esse propósito? Ser ajudadora, idônea, fiel. É esse o propósito, irmãos. Então quando o Espírito Santo vem, Ele mostra tudo isso. Ele gera essa sabedoria de conduta, irmãos, que muitas vezes falta no relacionamento, que muitas vezes falta dentro de um relacionamento marido e mulher. Aí a esposa não sabe nada disso, ela não entende nada disso, porque ela não tem o Espírito Santo na sua vida, porque ela é vazia, porque ela não é cheia. E ela vai e arrebenta a vida do marido. Quantas situações, irmãos, não estou crucificando as mulheres não, eu já pego vocês homens aí. A gente vê mulheres, por falta de sabedoria, tirar os seus maridos do altar, irmãos. Por falta de sabedoria, irmãos. Porque não tem uma conduta de vida cheia do Espírito. Quando a Bíblia fala da mesma coisa para os maridos amar a sua mulher, a Bíblia não está falando: mulher, ame seu marido. Marido, ame sua mulher. Esse amor só vai ser correspondido se ela vê isso em você, não em palavras,
mas em atitudes. Percebe como as coisas de Deus são perfeitas, irmãos? Hoje não é o dia de casamento, né? Mas a gente aproveita aqui para falar isso. E aí, irmãos, só quem é cheio do Espírito Santo consegue viver isso. Se encher do Espírito, começa a mudar tudo, irmãos. Começa a mudar tudo. Tudo começa a ser diferente nas nossas vidas. E depois ele fala assim, ó, filhos, honre os seus pais. Coisa que hoje é tão difícil, né? De a gente ver por aí, irmãos, mas é a grande verdade. Filhos, honrem os seus pais. E a gente faz isso de que maneira? Se a gente é cheio do Espírito Santo, irmãos. Amém? Se a gente é cheio do Espírito Santo. E depois ele fala aos pais, pais, respeitem os seus filhos. E aí esse domínio próprio, esse autocontrole, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Para não deixar as vontades da carne extravasar. E a gente não falar bobagem, como a gente fala muitas vezes. Então o Espírito Santo, irmãos, é muito mais que um momento. É uma mudança de vida. E depois ele fala, empregados, submetam-se aos seus patrões. Submetam-se aos seus patrões. Quanta gente, irmãos, agindo de maneira errada. Sabe, é tão difícil, parece que é tão difícil hoje obedecer, se submeter. Tão complicada a coisa, a gente vê pessoas, poxa, Deus abre uma porta hoje, amanhã o cara está reclamando, amanhã o cara enrola aqui, enrola ali, irmãos. Pega atestado aqui, pega atestado ali. Só um parênteses aqui, tá? Mas, enfim, o que eu quero mostrar é isso. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, não tem isso, irmãos. Não tem isso, as coisas não funcionam dessa maneira. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: assim como o vinho entra na vida de uma pessoa, assim como o vinho entra na vida de uma pessoa a ponto de embriagar essa pessoa, e essa embriaguez ela controla a pessoa. Você já viu uma pessoa embriagada? Você já tomou um porre alguma vez? Não precisa responder não, irmão. Você é velho homem, irmão. Você é velho homem, amém? Mas é assim, irmãos. Aquilo começa a controlar a pessoa. Então, o que Paulo está dizendo é assim, olha, assim como o vinho, ele entra na pessoa e ele vai se misturar ali no seu organismo, e aquilo vai deixando a pessoa ser controlada por aquela bebida, por aquela situação. Assim precisa ser o Espírito Santo que está em você, ele precisa ser ativado para controlar toda a movimentação da tua vida, todas as suas atitudes, tudo aquilo que você faz, todos os seus passos, desde quando você levanta pela manhã, quando você vai para o teu trabalho, quando você vem para a casa do Senhor, quando você volta para a sua casa, irmãos, quando você dorme, até mesmo quando você está dormindo, você é cheio do Espírito Santo de Deus, amém? É assim, é isso que Paulo está dizendo, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Lembra que eu falei a semana passada da peneira? Do exemplo da peneira, quantos lembram aqui que eu falei? O pastor falou para o jovem lá, olha, o jovem queria saber como ele fazia para ser cheio do Espírito. E o pastor falou para ele aqui, resumindo a história, pega essa peneira, uma peneira, e vai lá naquele riacho perto da igreja lá, e enche essa peneira e traz para mim aqui. Enche de água e traz para mim. Como é que enche uma peneira, irmãos, de água? E aquele jovem tentou, até que ele obedeceu, mas questiona: como é que eu vou conseguir isso? Eu estou há horas tentando isso. Fala, pois é, você é cheio do Espírito. Ele falou, mas porém, quando você mergulha, essa peneira, ela enche de água. E todas as vezes que você tira, ela se esvazia. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que estar mergulhado todos os dias, irmãos. Todos os dias. Todos os dias. Essa porção vem sobre nós, irmãos. Nós somos envolvidos com isso. Queria que o pessoal do louvor já viesse para cá. Eu estou caminhando para o final para a gente orar. Então, assim como o vinho vem, ele controla, irmãos. Assim é a presença do Espírito Santo. Quando você vai lá para Colossenses, olha que coisa tremenda isso, irmãos. Olha que coisa tremenda. Quando você vai para Colossenses, capítulo 3, quando Paulo fala aos Colossenses ali, irmãos, ele dá a mesma lista de atitudes de uma vida cheia do Espírito Santo
que Paulo dá aos Efésios. Ele fala as mesmas coisas. Você começa a ler lá embaixo, ele fala para os maridos, ele fala para as esposas, ele fala da mesma forma, com um diferencial, irmãos. No versículo 16 ele fala assim, ele diz: e enchei-vos da palavra, e enchei-vos da palavra. Quero que você entenda hoje que a movimentação de Deus, irmãos, é assim. Se a gente vê uma movimentação por aí, irmãos, sem uma liberação de Deus, não vai passar de um barulho, de um movimento. Quando a palavra vem, irmãos, ela então ativa isso na sua vida. Ela libera tudo aquilo que estava preso, travado na sua vida, para que as coisas então comecem a acontecer. Em toda a igreja, irmãos, quando você olha para a igreja de Cristo, sabe, às vezes a gente, eu falo agora como líder da igreja, quantas vezes a gente se preocupa, irmãos, com estratégias para crescer, estratégias para isso, para aquilo. A organização, ela faz parte, ela é excelente, irmão, eu sou totalmente a favor disso. Só que deixa eu te dizer uma coisa, você quer uma igreja crescente, você quer uma igreja cheia do Espírito Santo, você quer uma igreja viva, é uma igreja que caminha na palavra do Senhor e na oração, na palavra e na oração. Eu tenho dito muito esses dias isso, irmãos, simples assim, orando, recebendo palavra do Senhor e se movimentando pela palavra do Senhor. Então quando a palavra ela entra em você, ela começa a mudar a sua vida, pois o que ela nos guia, irmãos, ela nos guia pela verdade. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos recebendo uma palavra dos céus desta noite. Existe um Espírito de Deus na sua vida. Essa palavra que vem dos céus está ativando esse Espírito Santo de Deus que está na sua vida hoje, irmãos. Deixe esse Espírito explodir em você, aleluia, e seja cheio do Espírito Santo. Fica de pé, aleluia.